Começa agora aquele momento mais apaixonante. Contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões, e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui, pode amar, pode contar. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que passou a vida inteira cuidando de todo mundo menos de si mesma. Meu nome é Rosa, mas quase ninguém me chama assim. Desde pequena, todo mundo me chama de Rosinha. E talvez esse nome explique muito da minha vida, porque por muitos anos eu fui pequena para mim mesma, mas enorme para todo mundo. Eu fui a filha que nunca saiu de casa, a irmã que sempre estava disponível, a tia que resolvia tudo. Se os meus pais adoeciam, eu que levava ao médico. Se alguém precisava passar a noite no hospital, era eu que ficava. Se os meus irmãos precisavam de alguém para cuidar dos filhos, o telefone tocava: Rosinha, você pode ajudar? E eu respondia: claro, pode deixar. Eu sempre fazia tudo com muito amor, mas sem perceber, o tempo foi passando. Enquanto os meus irmãos estavam casando, tendo seus filhos, construindo suas famílias, eu continuava ali, cuidando de todo mundo. Quando eu me dei conta, eu já não era mais só a Rosinha. Eu tinha virado a tia Rosinha. Aquela tia que está em todos os aniversários, em todas as emergências, em todos os momentos difíceis. E os anos foram passando, 30, 35, 40... E quando eu percebi, eu já estava atravessando os meus 48 anos. Eu nunca tinha me casado, nunca tinha tido filhos. E naquele momento da minha vida, eu já não sonhava mais com isso. Então veio um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu perdi os meus pais. Primeiro minha mãe, depois meu pai. E pela primeira vez, a casa ficou silenciosa. Eu lembro de sentar no sofá da sala e pensar: quem sou eu agora? Porque por tantos anos da minha vida, eu tinha sido o quê? Cuidadora. Eu cuidava deles. E agora eu estava sozinha. Meus irmãos tinham as famílias deles. Meus sobrinhos estavam crescendo. E eu fiquei com aquela sensação estranha de que talvez a minha história tivesse passado. Eu já não acreditava mais em amor. Não acreditava. Até que um dia, sempre tem um dia, né? Algo completamente simples mudou tudo. Eu estava na fila do mercado com meu carrinho de compras, quando o saquinho de limões rasgou. Um limão caiu no chão e rolou. Olha, eu poderia até ter deixado, mas eu queria pegar o limão, né? E antes que eu pudesse pegar, um homem se abaixou rápido e pegou o limão. Quando ele levantou, me entregou o limão e disse sorrindo: pronto, resgatado. Eu ri sem graça. Obrigada. Eu sempre faço atrapalhadas. Ele sorriu: prazer, Felipe. Eu respondi assim meio encabulada: Rosa, mas todo mundo me chama de Rosinha. Ele repetiu devagar: Rosinha. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu naquele momento, mas quando eu olhei para aquele homem, eu tremi inteira. Eu sempre fui muito tímida, muito mesmo. Mas tinha algo nele, naquele olhar tranquilo, naquele sorriso, que me deixou completamente sem jeito. Ele percebeu, claro, e falou assim: fica tranquila, imagina, limões fugitivos acontecem. Nós dois começamos a rir. E aquela conversa foi acontecendo ali mesmo, no meio do mercado. Quando eu estava indo embora para chamar um Uber, ele perguntou: você está precisando de ajuda? Eu respondi rápido: não, está tudo bem. Então ele perguntou: você vem sempre aqui? Não, eu comecei a rir. Como assim? No mercado? Ele riu também. Agora eu percebi que essa pergunta foi meio estranha. Nós dois rimos de novo.
E a conversa foi ficando leve, natural. Até que ele disse: "Nossa, você é muito boa de conversa, hein?" Fez uma pequena pausa. "A gente podia continuar essa conversa no WhatsApp. O que você acha?" Eu pensei por alguns segundos e disse: "Ah, tudo bem." E foi assim que tudo começou. Vieram horas de conversas, horas mesmo. A gente falava sobre tudo, sobre a família, sobre a vida, sobre o passado. Ele me contou sobre o casamento dele. Felipe tinha sido casado por 10 anos com uma mulher que ele amava muito, mas ela ficou doente e partiu muito rápido. Durante 8 anos, ele viveu sozinho, sem conseguir esquecer aquele amor. Talvez por isso ele fosse tão cuidadoso, tão gentil, mas tinha uma coisa curiosa. Passou um mês, depois 2, e convite para sair? Nada. Eu comecei a pensar, será que ele não tem interesse? Até que um dia o interfone tocou. Era um entregador. Na mão dele, um buquê de rosas e um cartão. "Vamos jantar juntos no sábado?" Felipe. Meu Deus, era a primeira vez na minha vida que alguém me mandava flores. Ai, eu acho tão romântico. Mas enquanto eu estava emocionada, a minha família rindo. Eu virei a chacota da família. Não, pensa, eles ficavam assim: "Como assim? Alguém chamou a Rosinha para sair?" Ai, a verdade é que eu estava tão acostumada a cuidar dos outros que eu nem cuidava de mim. Eu não fazia unha, eu lavava a louça o dia inteiro. Então a minha irmã olhou para mim e falou: "Você não vai assim de jeito nenhum." Marcou cabeleireiro, manicure e até depilação. Vocês acreditam? E lá fui eu, a Rosinha montada. Nem eu me reconhecia. Ela colocou tanta maquiagem que eu fiquei assustada. No final tirei quase tudo, deixei só o básico. Mas eu comprei um vestido novo. Eu estava tremendo de nervoso. Quando eu cheguei no restaurante, o Felipe já estava lá. E para minha surpresa, tão nervoso quanto eu. Nós dois quase não conseguimos conversar direito. Depois de tantas conversas no telefone, aquele primeiro encontro parecia estranho. Sei lá, eu até pensei, que pena, eu imaginei esse momento tão diferente. Quando fomos embora, ele abriu a porta do carro. E quando eu estava entrando no carro, ele me puxou delicadamente e me beijou. E que beijo! Ai, que beijo! Eu já tinha dado uns beijinhos aqui, outro ali, mas nada parecido com aquilo. Foi um beijo cheio de carinho, de emoção, de verdade. Quando ele terminou, ele olhou nos meus olhos e disse: "Agora eu encontrei quem eu estava esperando." Pensa, depois de um beijo maravilhoso, a pessoa olhar para você e falar isso, os meus olhos brilharam. E ali começou a nossa história. Vieram os encontros, vieram as conversas longas, as risadas e o amor. Um amor tranquilo, maduro, cheio de cuidado. E 3 meses antes de completar 49 anos, aconteceu algo que eu jamais imaginei viver na minha vida. Eu estava entrando de noiva em uma igreja, vestida de branco, com o coração acelerado, para me casar com um homem que eu esperei a vida inteira. Pensa, imaginem. De alguma forma, ele também estava me esperando. Mas a vida, ela sempre tem surpresas, né? E ela tinha mais uma surpresa para mim. Algo que eu nunca imaginei. Nem eu, nem o Felipe. Quando eu completei 50 anos, eu descobri que estava grávida. Eu lembro do médico olhando os exames meio surpreso. E eu chorando sem acreditar. Eu, mãe, aos 50 anos? Depois de tantos anos achando que aquilo não fazia parte da minha história. Então veio quem? Ele, o Lucas. Um menino lindo que chegou para transformar completamente a minha vida. Hoje eu olho para ele correndo pela casa chamando: "Mamãe,
E às vezes eu ainda me emociono, porque eu lembro daquela Rosinha de antes, a Rosinha que vivia a vida de todo mundo, a Rosinha que achava que o amor não era para ela. Hoje eu sou uma mulher completa, uma mulher feliz, uma mulher que ama e é amada. Alguém que finalmente parou de viver a vida dos outros para viver a própria história. E agora eu quero saber a sua opinião. Nesse mundo tão corrido que a gente vive, você acredita que o amor ainda pode chegar aos 40, 50 ou até 60 anos? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E se essa história tocou você de alguma forma, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também acredita que nunca é tarde para viver uma grande história de amor.